Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miranda, sou sócio proprietário do escritório Miranda Contabilidade. Fica localizado aqui na Avenida Deputado Zé Queiroz, número 415, no centro de Pindoretama. Hoje vamos fazer uma abordagem sobre a entidade do terceiro setor. Hoje tenho a honra de receber aqui no meu escritório meu companheiro aqui, Iranildo Luciano, e hoje aí nós vamos debulhar sobre esse tema tão importante que é entidades do terceiro setor. Olá, Iranildo, por gentileza, se apresente para o nosso público. Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Miranda, meu nome é Iranildo Luciano, eu sou um dos sócios da empresa Ebicom Assessoria Contábil, que fica sediado na cidade de Fortaleza. E hoje, né, a gente trabalha com vários tipos de empresas, principalmente as empresas dos profissionais que trabalham na internet, prestadores de serviço. Mas, Miranda, o tema de hoje ele é um tema muito importante, né, que é o tema do terceiro setor. Nós sabemos, né, que poucos colegas contadores, né, se dedicam ou têm seus escritórios dedicados a essas entidades. E, assim, o terceiro setor é muito importante, pessoal, por quê? Porque o terceiro setor é como se fosse um braço, né, do Estado, é a sociedade civil que se organiza para realizar determinadas tarefas que muitas vezes o poder público não consegue fazer. Tá? Então, a sociedade civil se organiza através de associações, fundações e buscam, né, realizar essas atividades. Mas, Miranda, tenta aí passar aí para a nossa audiência, para a sua audiência, o que vem a ser, né, esse terceiro setor. Pode ser que tenha muitas pessoas que tenham entidades ou façam parte do terceiro setor, mas não sabem, né, que estão dentro desse grupo de empresas. Perfeito. Eu vou além da definição, vou citar exemplos. Que são empresas, entidades que fazem parte do terceiro setor? São associações, sindicatos, organizações religiosas, fundações públicas, representação de classe, por exemplo, os conselhos, temos os partidos, né, organizações partidárias, cooperativa, dentre outros. Esses são tipos de organizações de entidades de terceiro setor, certo? E a gente sabe, Miranda, que aqui na nossa região, né, existe muitas entidades do terceiro setor. Se a gente pegar só as escolas, né, toda escola tem um conselho, nenhuma entidade do terceiro setor lá dentro. Associação de moradores, né, muitas comunidades têm associações de moradores, associações de assistência social, de pessoas que fazem projeto, que fazem atividade. Uma das coisas que eu tenho muito orgulho é que eu sempre trabalhei também com o terceiro setor, já fui presidente de entidades do terceiro setor, de associações, e essas entidades, né, essas associações, essas pessoas que se organizam, elas têm um poder, né, de transformação social muito grande. Por quê? Porque o objetivo dessas entidades não é lucro. O objetivo dessas entidades é prestar o social, não é isso? Você, aqui na Pinoretama, tu poderia citar o que de entidades que já estão aí trabalhando? Pronto. Aqui na Pinoretama existem muitas associações, associações de moradores aqui de diversos bairros. Aqui existe a Associação dos Moradores do Pratimúdio, Situema, enfim, diversas associações. Existem associações destinadas de fato ao esporte também. Temos associações aqui ligadas ao esporte, né, que vem agregar, como você bem disse, ela não deixa de ser um braço do poder público, né, com influência do poder privado, onde pessoas se reúnem para se doar de forma organizada, fazer com que esses direitos, vamos dizer assim, cheguem até a ponta. Então, temos associações, temos também, assim como igrejas, temos cooperativa. Aqui no meu escritório a gente tem cooperativa, né, além das associações cooperativas, igrejas, que não deixa de ser uma entidade religiosa, que tem o intuito ali de a organização ali da sua igreja. Então, aqui a gente tem diversos, também, como bem a gente falou, a gente temos aqui no município também alguns conselhos das escolas. Toda escola tem um conselho e exige, né, daqueles conselhos
recurso para justamente investir nos alunos, na escola. Então, é uma entidade do terceiro setor também. Miranda, muitas pessoas agora acabaram de descobrir, né, que fazem parte do terceiro setor, mas eu acredito que também tem pessoas que têm um sonho ou desejo de montar, né, a sua associação. Então, você poderia, assim, rapidamente dizer, pronto, eu tenho aqui, estou na minha comunidade aqui, quero fazer um projeto aqui social, de cultura, de esporte com as crianças, com os jovens da minha comunidade, como é que eu faço para montar uma associação? Quais os passos para montar essa associação? Perfeito. Primeira coisa que você tem que fazer é reunir pessoas que têm o mesmo interesse, o mesmo intuito, certo? Você organiza, faz-se uma reunião, faz um chamamento, né, que a gente chama edital de convocação, convocando essas pessoas que têm esse mesmo interesse, mesmo intuito, né, de galgar nesse universo das entidades do terceiro setor. Reuniu essas pessoas, né, e quais pessoas necessárias? Eu tenho que ter 50, 100? Não, é muito relativo. Tem alguns cargos que a gente são essenciais para que a gente abra uma associação. Tem que ter o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o conselho fiscal, enfim, certo? Primeira coisa é reunir essas pessoas, tratar da sede, escolher o local onde será essa sede, certo? Faz esse chamamento, faz a ata, né, dessa reunião, a ata, delibera a votação para escolher esses cargos do Conselho Fiscal, Conselho Diretor. Com essa ata em mão, né, faz-se a criação também do estatuto, que é o estatuto. O estatuto vamos dizer assim, é as regras do jogo, é o que dita o que vai ser, para que vai ser e como vai ser. Está lá bem definido nas suas cláusulas. Com o edital de convocação, a ata da reunião, o estatuto, vai para o cartório, registra, depois traz na contabilidade. Aí onde é que entra a contabilidade nesse momento, certo? Bom, então o Miranda aqui, em poucas palavras, ele resumiu o processo, né, para a abertura de uma associação. Mas se você tem esse desejo, você tem que vir aqui, né, Miranda, conversar mais um pouco, aí Miranda vai tirar todas as dúvidas, vai explicar todos os detalhes, porque assim, uma associação, o próprio nome já diz, é associar-se a outras pessoas com um objetivo em comum. Então, terão mais pessoas que terão cargos e terão responsabilidades dentro dessa entidade. Por quê? Porque depois de feito a ata, feito o estatuto, ela terá um CNPJ. E o CNPJ é uma pessoa jurídica, ou seja, ela tem vida própria, ela tem declarações próprias, e isso aqui talvez seja um dos pontos negativos, né, das entidades do terceiro setor, a grande maioria, que não conseguem manter, né, as suas entidades com todas as suas declarações em dias. Muitas associações não conseguem, mas também a justificativa eu sei, porque é muito difícil arrecadar dinheiro. E para fazer, né, para determinados trabalhos, tem que ter recurso, tem que ter certificado digital, tem que pagar assessoria contábil. E muitas entidades abrem a associação e depois, né, fica só o presidente com o CNPJ embaixo do braço e as coisas não acontecem. Não sei se Demais, demais, demais. Aqui acontece muito, e aí uma coisa puxa a outra. O Iranildo falou aí, isso é verdade. Tem gente que tem o interesse de abrir, vem, abre o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e vão embora e esquecem que uma associação é uma empresa, é uma entidade. Como tal, tem o seu CNPJ, suas obrigações fiscais, acessórias, e esquece que tem que ser feito. E vão embora, e com o passar do tempo, nota-se que o CNPJ fica inapto, fica com problemas. O que é um CNPJ inapto? Porque tem muitas associações, né, que o CNPJ se encontra nessa situação. E outra pergunta também, para tu responder duas já. Isso vai causar algum problema no CPF, né, do responsável que está lá na Receita? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, como um CNPJ ele se torna inapto? Como já falei anteriormente, ela é uma entidade e ela tem responsabilidade, tem obrigações acessórias, que a gente vai já falar aqui, né? Essa obrigação acessória quem faz é o contador. Quando não as fazem,
o que é que acontece? O CNPJ fica inapto. A inaptidão é causada por falta dessas obrigações, por falta do envio dessas obrigações acessórias, dessas declarações, certo? E, obviamente, né, quando ele está inapto e você vai regularizar, surge algumas multas e algum problema. E respondendo ao Irandir também, a respeito do CNPJ, muito embora o CNPJ ele é uma pessoa jurídica e pertence a uma entidade, uma associação, mas lá na Receita Federal tem um corresponsável, tem um CPF que é responsável por ele. Então, aquele presidente que é responsável pelaquela entidade, ele é corresponsável, ele responde solidariamente no que tange as obrigações, as multas. Então, muito atento quanto a isso, ficar muito atento quanto a isso. Se você tem uma entidade do terceiro setor, sempre esteja do lado do seu contador, nunca abandone, porque você pode estar lá sofrendo lá, o seu nome pode estar com pendência e você nem sabe, pendências essa causada pelo CNPJ lá da associação. Pois é, o terceiro setor ele é muito importante, né? E como eu falei, o terceiro setor ele muitas vezes realiza tarefas que o poder público não pode realizar. Por isso, o próprio governo do Estado, né, nosso governo do Estado, todos os anos, através das suas secretarias de turismo, de cultura, casa civil, liberam editais com recursos para entidades que realizam atividades culturais. Muitos carnavais culturais são realizados por entidades do terceiro setor, entidades que realizam festival junino, né? Existem os editais da Secretaria de Cultura para os festivais juninos, dentre outros. Então, a associação ela não serve somente para cobrar ou para realizar com recursos próprios, mas se ela for bem administrada, tiver projetos realmente acontecendo, ela pode angariar recursos. Daí eu vou dar o meu exemplo. Eu fui presidente de uma associação lá na minha cidade. Durante 3, 4 anos a gente conseguiu recursos, né, do Ministério da Cultura e realizamos diversas ações na comunidade, desde criação de bandas, aulas de teatro, aulas de música, trabalho com escolinhas de esporte e tudo. Inclusive, em 2013, nós recebemos um prêmio do Unicef, um selo do Unicef pelos trabalhos que a gente realizava junto às crianças, junto à nossa comunidade. Então, veja que se você tem uma associação, se você cuidar bem dela, você pode conseguir recursos através dela e ajudar muitas pessoas, né, na sua comunidade. Mas, Miranda, a gente está falando muito de associação, né? Você já falou aqui que trabalha com cooperativas. Você pode falar um pouco o que é cooperativa, para o pessoal entender, né, e o seu funcionamento? Pronto, só voltando um pouquinho aqui a respeito dos projetos do Migrante Bem, a importância desses projetos. Temos diversos projetos, o nosso companheiro aí citou alguns, né, para as entidades, e eu destaco aqui, né, por exemplo, eu cuido de algumas associações de moradores, por exemplo, teve um projeto, salvo me engano, se não estou enganado, um projeto São José destinado à área, que essas entidades, associações ganharam tratores para o seu cultivo. Associações Então, rurais, né? associações rurais ganharam os tratores. Então, projeto vem muito. O que que acontece? Que quando chega, tem que ser destinado a alguma entidade dessa, só que tem que estar bem redondinha, sair suas certidões, a contabilidade feita, e a maioria delas, infelizmente, não se encontra nesse perfil. Aí não recebe os recursos. Aí é aquele velho ditado, né? As pessoas dizem, fulano tal teve sorte. Não teve sorte, ele estava preparado para receber. Quem não estava preparado não recebeu. Exatamente, exatamente. Então, respondendo a respeito das cooperativas, são uma entidade do terceiro setor também, que tem por finalidade manter determinada atividade comercial com os seus cooperados, a fim de que esses recursos, né, essa venda de determinado produto, ela venha, retorne para a manutenção e ampliação de suas atividades. Se você é um cooperativo da agricultura familiar, o intuito dela, muito embora tenha atividade comercial, mas o intuito dela é retornar e distribuir para os seus cooperados ali, cada vez mais implementar a sua atividade. Unir forças, né? Muitas vezes o trabalhador rural sozinho ele não consegue ir tão longe. Quando ele consegue juntar ali a mercadoria dele com outros, né, dentro de uma cooperativa eles conseguem vender melhor, conseguem levar seus produtos, suas mercadorias mais longe.
Miranda, e igreja também, elas são do terceiro setor? Tu faz contabilidade de igreja também? Fala aí um pouco aí. Faço, eu tenho bastante igrejas aqui, a qual tanto eu cuido, como tenho igrejas aqui, entidade que eu tá desde a criação, que eu mesmo abri e a gente mantém, certo? Essas igrejas, diversos tipos, né, de atividades religiosas aqui, seja igreja pentecostal, seja igreja católica, enfim, nós temos essas entidades aqui. Ela é uma entidade do terceiro setor, se encaixa, não deixa de ser uma associação de fiéis ali com o intuito de manter aquela estrutura, manter aquela sede para os seus cultos religiosos. Então, e a gente de fato temos aqui, se você tem ou pretende ter, abrir uma igreja, nos procure que a gente dá toda a orientação. E abrindo até um parênteses, né? Dentro do terceiro setor, nós temos as entidades que são imunes, né, aos tributos federais, e nós temos as entidades que são isentas, ou podem vir a se tornar isentas desde que tenha autorização. Na qualidade de imune, nós temos os templos religiosos, né, que são as igrejas. As igrejas, elas são imunes de pagar tributo, ou seja, elas não devem tributos à União. Já as associações, dependendo da organização dela, ela tendo os certificados de interesse social, elas podem se tornar imunes também, no caso isentas, né, do recolhimento dos tributos federais. Miranda, a gente discorreu aqui bastante, né, sobre... Miranda, a gente já discorreu aqui bastante sobre o que é associação, já deu para o público ver o quanto de conhecimento, né, e que você domina realmente desse assunto. Inclusive, pode citar até a lei que fala sobre as entidades do terceiro setor. Sim, temos a Lei 9.790, de 23 de março de 1999, a lei do Código Civil que trata das entidades do terceiro setor. Pronto. O terceiro setor, ele tem os capítulos, né, dentro da nossa legislação, dentro do Código Civil, que é a lei que rege a convivência das pessoas no nosso país. Miranda, agora nós vamos falar um pouco sobre as obrigações, que é aí onde o bicho pega, né? Muitas pessoas abrem o CNPJ, pronto, está aberto o CNPJ, e pensa que dali para frente não precisa fazer nada. Eu vou falar, Miranda, pelo menos da parte gerencial do dia a dia, porque assim, uma associação, muitas vezes ela não tem realmente recursos, né? Não recebe nem repassa, mas vamos falar aqui do que seria o mundo ideal e correto. Uma associação tem que ter um lugar, uma sede. Se tem uma sede, deve ter alguma despesa, né? Uma associação, ela deve fazer algum trabalho, alguma atividade, então ela deve ter algum recurso. Então, administrativamente, toda entidade ela tem que ter, no mínimo, um livro caixa. Certo? A associação não é obrigada a enviar a escrituração contábil, mas ela tem que ter, no mínimo, um livro caixa, e é isso que a gente informa na SF, né, quando a gente vai informar, mas um mínimo de organização ter um livro caixa, que é algo simples. O que eu recebi e de quem eu recebi, o que eu paguei e a quem eu paguei. Certo? Agora o Miranda vai discorrer um pouco aí sobre as demais obrigações, né, que a entidade tem que fazer, porque é o ano todo, dependendo do mês, vai ter obrigação. E se a entidade, tipo cooperativa, que tem movimentação todo mês, né, muitas vezes de prolabore, do recolhimento, né, dos associados que tem que recolher o INSS ou de venda, alguma coisa desse tipo. Pode ficar à vontade aí, Miranda. Pronto, então, eu vou tentar ser sucinto aqui e falar das principais obrigações acessórias. Né? Porque obrigações acessórias, existe a obrigação principal e a acessória. A principal é o ato em si de você pagar, de você cumprir. A obrigação acessória é você transmitir, dizer ao fisco o que foi que sucedeu, por que chegou lá, por que você pagou. Então, as obrigações acessórias, elas começam, se inicia ali desde a simples CFIP, que é uma declaração que a gente envia para a Caixa, para aquelas empresas que têm trabalhador, funcionário. Ah, tem um funcionário, eu não tenho, preciso mandar? Precisa, você precisa mandar a sua CFIP sem movimento, né? CFIP sem movimento. Temos a DCTF, a Declarações de
créditos fiscais, né? E ela trata também para dizer se a empresa teve retido algum imposto. Temos a DCTF Web, temos também a ECF, como o irmão Iranildo falou, que é o nosso famoso livro caixa. Lá, nessa declaração, nessa obrigação acessória, tá a descrição lá vem discorrendo o que foi que a empresa arrecadou, né, das contribuições dos associados, quando que foi, enquanto foi aplicado, qual o saldo de caixa, o saldo foi positivo, se não foi, tudo bem direitinho. Então essas são as principais, vamos dizer assim, as obrigações acessórias. E vale salientar mais uma vez, e reitero aqui, que essas obrigações, uma vez não feitas, elas ensejam multas, né? Multas. Então, todas as obrigações acessórias do governo, ela tem um prazo, e quando não cumprir, geram multas. Então, fique atento. Pois é, você que está aí, que tem a sua associação, que está com muito tempo, que não procura um contador para saber como que está, né, a situação do seu CNPJ, não perca tempo, né, vem até aqui a Miranda Contabilidade, procure o Miranda para saber como é que está a sua associação. Miranda, eu acho que a gente não pode, não dá tempo de falar tudo, né, muita coisa, a gente tentou também trazer uma linguagem simples, né, sem formalidade, sem linguajar contábil, justamente para que você que está aí, que tem a associação, que quer montar ou quer regularizar a sua associação, possa entender do quanto de responsabilidade que você tem. Miranda, tu quer dar só uma pincelada também em partidos políticos, porque tem muita gente aqui que está com problema por causa de partidos políticos. Perfeito. E vale só voltar um pouquinho o tema da importância de manter essa contabilidade, você que é presidente aí, principalmente, a gente falou há pouco tempo sobre a inatividade, né? Quando não é feita essas obrigações acessórias, o seu CNPJ ele se torna inapto, né? E o próximo passo da inaptidão é ser baixado. O governo baixa. Então, muito cuidado, fique muito atento. Se você tem uma entidade ali, uma associação, e que está inapto, regularize, procure um contador, porque você corre o risco de ter esse seu CNPJ baixado pela Receita Federal, certo? Então, assim, você que tem uma entidade, uma associação, você que é presidente de um partido, né, diretório municipal, diretório estadual, também é uma entidade. O partido, ele tem um CNPJ, ele é uma personalidade jurídica. E como tal, necessita que sejam feitas obrigações acessórias. Então, muito cuidado, você que é presidente de algum partido, procure saber como é que está o seu CNPJ, né? Nós aqui somos especialistas nisso, em contabilidade do terceiro setor, de partidos, a entidades religiosas, tudo isso. Então, nos procure aqui, Miranda Contabilidade, na Avenida Deputado Zé Queiroz, 415, Centro de Pindoretama. Também podem entrar em contato com o nosso amigo irmão Iranildo aqui, da EVE com Assessoria Contábil, que são especialistas nessa área. Nós, inclusive, temos pós-graduação em entidade do terceiro setor. Pronto, Miranda, eu acho que por hoje é isso, né? E toda semana aí, ou daqui a 15 dias, a gente volta aí com um novo conteúdo.